O governo federal anunciou hoje que começa no dia 30 de maio o atendimento presencial às vítimas de fraudes e descontos indevidos no INSS. O atendimento vai ser feito nas agências dos Correios. Segundo o Ministério da Previdência Social, serão mobilizadas 4.730 agências em 66% de todas as cidades brasileiras. E o atendimento virtual pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 segue normalmente, viu? E oferece os mesmos serviços. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destacou que apenas 2% dos beneficiários utilizam o atendimento presencial e que essa ação é destinada a este grupo. Esse atendimento olho no olho é um atendimento que é feito àqueles mais vulneráveis, que têm dificuldade de acesso à tecnologia, aquelas pessoas que se dirigem à agência há muito tempo e querem receber um abraço, um acolhimento, uma atenção personalizada, uma coisa que seja: minha senhora, venha cá, olha, isso aqui é assim, 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 a senhora vai fazer esse passo a passo. Meu senhor, olha, senta aqui comigo que eu vou lhe ensinar como é que você faz para saber se foi descontado ou não, se foi autorizado ou não, como é que vai ser o passo a passo do recebimento, do ressarcimento. Então, esse tipo de atendimento que as agências do INSS já estão preparadas para fazer, e agora as agências dos Correios se integram a esse esforço para fazer, é uma coisa fundamental e, por isso, merece esse momento aqui dessa entrevista coletiva. Nós temos apenas 2% dos chamados que são feitos presencialmente, ou seja, 98% dos acessos ao INSS são feitos pelo 135 e pelo Meu INSS, mas tem esse contingente aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas que procuram o atendimento presencial. E é para eles são o foco desse movimento que nós fizemos, dessa parceria que nós celebramos com os Correios. Então, eu quero anunciar nesse momento aqui que no dia 30 de maio inicia-se o atendimento nas agências dos Correios. Pois é, segundo o presidente do INSS, Gilberto Valer, quem for buscar atendimento presencial deve levar um documento de identidade, mas não é preciso apresentar um contra-cheques. Bom, e se o beneficiário tiver dificuldade de locomoção, pode enviar um representante, mas com uma procuração devidamente autenticada. O representante poderá, então, consultar junto aos Correios se a pessoa foi vítima de descontos indevidos. O presidente do INSS explicou que os beneficiários não precisam correr e formar filas para o atendimento. Vamos conferir. A forma de atendimento, preferencialmente, aplicativo Meu INSS, pelo site do Meu INSS ou pela central 135. Não precisa ir até uma agência do Correio. Por esses caminhos você vai ser atendido da mesma forma. Não tendo condições de baixar o aplicativo, não tendo condições de acessar o site, não tendo condições de ligar no 135, se você quiser, se você tiver a oportunidade, vá até uma agência do Correio, que a gente vai informar daqui para frente como que você vai ser atendido. Mas não precisa ir presencial. O atendimento você pode fazer simplificado da sua casa, do seu trabalho, da forma como você melhor atuar. Uma outra questão, como falou bem o ministro Volney, não precisa correr, não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto. A ideia é que a gente passe um pente fino sobre todos os descontos associativos. Então, não precisa correr, não precisa, a partir do dia 30, formar uma fila numa agência do Correio. Se você for no dia 30, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, vai ser atendido da mesma forma e, havendo ressarcimento, vai ser pago no mesmo período. Então, não precisa formar fila. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Muito boa noite para o senhor e já agradecemos aqui a presença no Tempo News com a gente. Boa noite, André. Boa noite, nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
A gente ouviu ali, né, o presidente falando ali sobre não é preciso ter pressa, não é preciso correr, mas para quem teve aí ao longo de tanto tempo valores descontados, né, na pensão ali, no dinheirinho reservado ali, aqueles R$ 1.000 ali, é difícil pedir para essa pessoa não ter pressa, né? Com certeza, né? Primeiro, né, para a gente ter uma posição bem clara sobre esse aspecto, nós tivemos, nesse caso desse golpe, dessa fraude, nós tivemos uma concentração, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, e pessoas de mais baixa renda e de menor escolaridade. Tá? Inclusive pessoas com deficiência, né? Pessoas que são realmente bem pobres, não têm nem facilidade de acesso. Eu acho até estranho, André, caro telespectador, agora a gente acabou de ouvir, poxa, todo mundo utiliza esse tipo de sistema, todo mundo utiliza a internet, e nós sabemos que realmente não é bem assim que funciona. Tá? Nós temos várias pessoas que têm dificuldade. E o que é que ocorre? A grande preocupação nisso, André, é que se essa pessoa que tem dificuldade, ela vá atrás de outra. E aí pode cair em um outro golpe. Agora, Washington, você falava dessa questão, né, desses dados aí. Eu também fico me perguntando, porque eu conheço muitas pessoas que estavam reclamando exatamente dessa questão, que não são familiarizadas ali com o aplicativo, né, com o site, e é aquelas pessoas que gostam de olho no olho, gostam de conversar, gostam de ter algo fixo ali, um papel para ver, para ler, para entender, né, gostam do contato humano. Não demorou muito, não, para definir essa medida aí desse atendimento presencial? Boa noite, Síria. Ótima pergunta. E aí, assim, na verdade, essa história toda ela está muito mal organizada, né? Primeiro, assim, vamos voltar. O prazo, o tempo que toda a administração pública ficou inerte, sabendo já, sendo comunicada sobre esse tipo de roubo e não tomou nenhuma providência. Isso mostra desorganização. Depois, a batição de cabeça entre a CGU, AGU, Casa Civil, Ministério da Previdência e INSS, que mostra também mais uma desorganização. E aí, gente, os Correios já faz outros serviços para o INSS, tais como a digitalização de documentos. Né? Às vezes, Síria, quando você entra com um pedido, existe uma coisa chamada de carta de exigência. O que é essa carta de exigência? É algo que ficou faltando. Às vezes um laudo, um documento, alguma coisa da espécie. E aí as pessoas podem ir aos Correios e entregar lá e eles fazerem a digitalização. Então, realmente, Síria e caro telespectador, o que a gente vê é uma desorganização tremenda nessa história. E às vezes promessas que me preocupam. Tipo assim, vai começar a devolução dos valores. Calma que não é bem assim. O próprio INSS já disse claramente que o prazo fez a contestação, isso vai ser encaminhado para o sindicato e o sindicato terá 15 dias úteis. Eu estou falando de um mês, praticamente. 15 dias úteis para dizer se contestar ou não, apresentar a sua defesa. E depois disso, como é que vai ser? Né? E ainda, de onde é que vem esse recurso, gente? Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui é que, infelizmente, a situação é crítica, né? O André falou muito bem no início, são pessoas que ganham pouco, eu estou falando de 1.500 e poucos reais, e estou falando de débitos que, em média, agora em 2025, porque esse valor aumentou drasticamente, a média dos débitos era em torno de 50, 70 reais, ele aumentou para 250 reais. Veja, gente, você ganhar 1.500 e ter 250 de desconto é algo bem significativo.
Pois é, lembrando a todos aqui que é preciso levar apenas um documento de identificação sem necessidade de levar contra-cheques ou comprovantes, e tanto o INSS quanto os Correios não vão enviar mensagens, não vão enviar e-mail, não vão enviar carta. A pessoa tem que procurar ali, o beneficiário, no caso, tem que procurar ali o serviço no endereço mais perto dele. Vou chamar para participar com a gente aqui dessa conversa nossa colega Lara Arantes, que está em Brasília também, para nos ajudar a destrinchar esse ponto aqui, que está chegando semana que vem, né, Lara? Dia 30, tá na hora de começar a receber as pessoas aí pessoalmente. Larissa. Perdão, Lara é Larissa. minha colega, repórter setorista de Congresso. Washington, queria saber do senhor, acompanhando as falas hoje a respeito, né, do ressarcimento e tudo mais, foi anunciado um terceiro momento de busca ativa, né, que eles estão chamando de busca ativa, que ainda não começou, mas que os técnicos vão procurar as pessoas que possam, que não tem como ter acesso, por exemplo, à internet, para conseguir pedir o ressarcimento por aplicativo, ou mesmo tem alguma dificuldade mesmo de locomoção para ir até uma agência de correios. E aí, por isso, seria feita essa busca ativa. Minha pergunta para o senhor será que já não era o momento de iniciar, de fato, essa busca ativa? E aí eu estou pensando em comunidades ribeirinhas, por exemplo, mais isoladas no norte do país. Será que já não era o momento de o governo também dar esse passo, ao mesmo tempo em que libera esse atendimento por meio das agências de correios, além desse atendimento telefônico e também pela internet, Washington? Boa noite, Larissa. Realmente, assim, a tua colocação é perfeita, né? Mais uma vez eu digo, nós estamos falando de pessoas com valores baixos, que recebem pouco, são pessoas de níveis mais baixos financeiros. Estou falando de pessoas que não são muito ambientadas com esse mundo digital, por isso até tantos golpes, né? E, poxa, o governo tem de fazer algo para atender essas pessoas. A busca ativa é algo muito importante. Você até falou aí das cidades ribeirinhas, né, da população ribeirinha. Eu estou indo até agora no final do mês agora para Manaus, exatamente vendo esse tipo de situação. E eles não têm acesso, muitas vezes, sequer a telefone. Então, a busca ativa, ela é muito importante. Agora, Larissa e caro o telespectador que está aqui nos assistindo, eu quero chamar muita atenção para um aspecto. Né? A busca ativa, ela é perfeita, ela deve acontecer, mas há de se montar algo muito bem estruturado. Por quê, gente? Busca ativa, em tese, o que é que se vai fazer? A busca ativa, eu vou entrar em contato com você. Mas calma, eu vou entrar em contato como? Eu vou na sua casa? O INSS não tem condição de fazer isso. Eu vou fazer uma ligação? Eu vou mandar um WhatsApp? Olha para isso, Larissa, como amplia a possibilidade do golpe em cima do golpe, do roubo em cima do roubo. Então, assim, há de se ter muito cuidado nessa história. Agora, você está certíssima, a busca ativa também já deveria ter começado. Gente, nós estamos falando de pessoas que passam necessidade, pessoas que ganham muito pouco. É muito dinheiro que está nas mãos. Eu estou falando de pelo menos 6 bilhões e 300 milhões de reais. Eu estou falando de uma média de desconto mensal de R$250. Então, essas pessoas têm de chamar muito atenção. E desculpa até eu alongar aqui na resposta, Larissa, mas quero chamar muita atenção, inclusive, assim, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, que, em tese, são mais ambientados com esse mundo digital e têm mais acesso à informação. Está na hora de você procurar os seus pais, os seus avós, os seus tios, para orientá-los nesse aspecto. O próprio governo mesmo, ele gasta tanto com comunicação, às vezes propaganda, que nem, vamos dizer, traz nada de novo, agrega absolutamente nada. Era um momento de não só entrevista, porque nem todo mundo tem acesso aqui ao Tempo News, ao jornal O Tempo, nem todo mundo. Então está na hora de fazer uma campanha forte na TV, uma campanha forte no rádio, que esclareça essas pessoas.
Sim, Washington, ainda te agradeço pela resposta, né, tão detalhada, ainda sobre esse ponto da busca ativa, né, eu penso que nesse momento, né, quando o governo fala, olha, vai ter a busca ativa, mas ainda não começou, se alguém te procurar, não receba, não passe seus dados, porque vai se tratar de golpe, né, eu fico pensando, e aí direciono a pergunta para o senhor, no sentido de, vai ter toda uma campanha para dizer, olha, não receba, não passe seus dados porque a busca ativa ainda não começou. E depois, quando a busca ativa de fato começar, fico pensando que vai haver uma resistência natural das pessoas. Elas podem desconfiar, né? Peraí, não, primeiro o governo falou que se tratava de golpe. Mas será que agora já posso receber esse técnico, né? Já posso passar meus dados, já posso tentar resolver minha situação? Eu fico com a sensação, e não sei se o senhor tem a mesma impressão, de que vai ser um trabalho dobrado ali, né? Se já iniciasse agora, não precisaria primeiro falar para tomar cuidado e depois falar que já pode receber ali e passar os dados, né? Ótimas colocações, Larissa. Na verdade, assim, a busca ativa hoje já é feita em outras situações. Por exemplo, na área de saúde, na área de educação. Então, assim, a criança não está indo à escola. Então, há a busca ativa dessas pessoas. Agora, gente, você tem total razão, Larissa, a confusão que vai estar na cabeça das pessoas. E isso me preocupa muito, porque a regra, o certo é, o INSS não liga, o INSS não manda WhatsApp, o INSS não manda e-mail, o INSS não vai na sua casa. Há pouco tempo, aí, algo em torno de 2, 3 meses, nós descobrimos um novo golpe, que era uma pessoa com um crachá do INSS visitando a sua casa, se fazendo por um servidor. Então, isso há de se ter muito cuidado. E aí, gente, já falei aqui dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, mas, assim, é muito importante que se procure um apoio especializado para isso, tá? Na dúvida, a melhor coisa é dizer não. Eu não sei, como Larissa falou agora há pouco, caro telespectador, e você ouviu, ela disse, olha, poxa, como é que ele vai saber se é verdade ou não? Então, na verdade, chegou alguém, recebeu algo, é melhor você dizer não e ter medo dessa história. Confirma isso. Liga no 135, já que a internet não é muito amigável com você, ou de repente com algumas pessoas, ligue na Central 135, é ligação gratuita de todo o Brasil. Aí pega e pergunta, olha, apareceu aqui uma senhora aqui, a dona Larissa, se dizendo servidora do INSS, isso é verdade, isso é mentira, eu posso receber, eu posso fazer. Isso é muito importante que se tenha bem claro. E aí, mais uma vez, desculpa até repetir, mas cadê a campanha? Porque, Larissa, nós estamos vendo entrevistas coletivas, participação em um ou outro veículo de mídia e veículo de imprensa. Isso tinha que estar em todos os locais, passando essa orientação, informando essas pessoas de como ela faz, os cuidados que ela tem de ter. E isso já deveria ter começado, como você muito bem falou, Larissa, há muito tempo, desde o início. Não agora, que vai dar essa dissonância cognitiva. Primeiro, não é para receber ninguém, nem aceitar ligação, nem o WhatsApp, nem nada. Aí daqui a pouco vai vir, não, olha, nós vamos mandar um WhatsApp. Por onde? Qual número? E não é nem dizer qual número. Eu recebo de vez em quando essas ligações de golpe, de fraude, e tem uma que aparece escrito o nome do meu banco e o telefone do meu banco, mas não é. Tá? Então, há de se ter muito cuidado com isso e há de se divulgar muito o que é que vai acontecer. E até aproveito para parabenizar o trabalho de vocês com essas informações que vocês estão passando, que é muito importante. Washington, uma questão que tem sido bastante recorrente, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, pelas redes sociais também, é sobre os aposentados que já faleceram, mas tiveram descontos do benefício em vida, né? Como que fica essa situação? Os herdeiros têm direito, não têm? Como que eles devem proceder? Os herdeiros têm direito, sim, tá?
todo e qualquer patrimônio ou créditos, como é o caso, né, algo que foi debitado erroneamente e ele tem um crédito, ele tem um direito de receber de volta, os herdeiros têm a possibilidade de resgatar isso. Agora, como que isso vai ser? Aí a coisa é um pouco mais complicada. Porque o que é que você vai ter de fazer? Você vai ter de entrar com um processo administrativo, em primeiro lugar, para ter acesso às informações. No início aqui da reportagem, nós passou bem claro que se a pessoa não puder ir, se a pessoa não tiver capacidade de chegar lá e com o documento, o outro, né, o terceiro que vai em nome dele, deve levar uma procuração devidamente autenticada e tal. Tá? Do mesmo jeito, quando eu me refiro aos herdeiros, eu tenho de, primeiro, me qualificar como herdeiro. Eu realmente sou herdeiro? Então eu tenho que juntar os documentos que comprovem isso. E isso vai ser colocado em um processo administrativo junto ao INSS para que você tenha acesso à informação. Em tendo acesso à informação, aí você poderá fazer o pedido, se for o caso, né, fazer o pedido de devolução. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, eu venho batendo muito nessa tecla aqui nos últimos dias, que há bem pouco tempo atrás, de um modo geral, o governo colocava quase que a culpa de tudo nas aposentadorias, nas pensões, rombo na Previdência, o problema previdenciário vai explodir, a bomba vai ter um grande problema, e de repente se descobre um rombo fraudulento desse na Previdência Social. Será que não haveria necessidade, se fala muito agora numa CPMI para investigar o que aconteceu? Talvez aí, na hora que for vasculhar aí nos meios, nos cantinhos, ainda não se deve acabar encontrando mais problemas ainda e tirar das costas, né, do aposentado, do pensionista, tantos problemas que eles vinham relatando ao longo dos anos aí, sempre botando esse peso aí nas costas de quem já está aposentado, recebendo uma pensãozinha aí por mês? André, tenha certeza que essa tua colocação, ela está na boca de vários e vários aposentados, vários e vários pensionistas que estão sentindo exatamente isso agora. Poxa, sempre disseram que eu era o problema, que eu era o peso do Brasil, que eu custava muito. E agora se tem conhecimento de 6,3 bilhões de reais. Tá? E veja, o governo não está conseguindo sequer pagar suas contas. Hoje mesmo teve o anúncio do relatório fiscal, e no anúncio do relatório fiscal nós vamos ter vários contingenciamentos. O que é isso, caro telespectador? Está ali, né, tipo na sua casa, você tem aquela compra normal, mas, poxa, como a grana está curta, então dessa vez eu não vou comprar o Danoninho. Dessa vez eu não vou comprar o biscoito recheado. Porque não dá, você vai cortando, você vai contingenciando. O mesmo governo está fazendo. E de onde é que ele vai tirar 6,3 bilhões de reais? Né? Que é a estimativa de quanto vai ser. Né? Isso realmente é um grande problema. Agora, quando a gente fala numa possibilidade de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma comissão que investiga um determinado problema e ela é composta, como ela é mista nesse caso, por representantes do Senado e por representantes da Câmara dos Deputados. Até aparecendo aí o nosso Congresso Nacional. Mas veja, então, nesse momento, essa CPMI, ela faz uma investigação que é diferente da investigação da Polícia Federal. Nós temos a investigação da Polícia Federal, um aspecto policial, e isso deve continuar. Tá? Agora, nós temos também, de outro lado, a avaliação político-jurídica desses fatos e a busca de outras questões. E mais ainda, que é um ponto muito importante de uma CPMI, de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é dar publicidade ao fato. Né? Está se dizendo, vão aproveitar politicamente. Gente, isso é um fato político. Não tem como fugir isso. É um dos maiores, se não o maior, roubo da história do INSS. É muito dinheiro. Então isso há de ser mostrado para a população. Então a CPMI, ou mesmo uma CPI, né, ela serve exatamente para dar essa publicidade e fazer uma avaliação político-jurídica daquele tema.
tá? Para que fique bem claro para toda a população. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse agora que deve estar fazendo a instalação da CPMI agora nos próximos dias. Né? Há uma estimativa que seja ali por volta do dia 7 de junho. Vamos ver o que é que realmente isso vai acontecer. Bom, nós conversamos então com o especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Washington, muito obrigada por atender o nosso chamado e obrigada pelas explicações tão claras e tão importantes para tantas pessoas que têm dúvidas sobre este assunto. Né? Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Síria, André, Larissa, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos nossos telespectadores.